Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o interesse do Palmeiras em Vitor Roque e fala também tem o Santos desistindo do Rony, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Ceará que conseguiu vencer uma disputa interessante e contratou o meia atacante Rômulo, jogador do Palmeiras, que havia se destacado bastante no Campeonato Paulista do ano passado pelo Novo Horizontino. O Rômulo também era pretendido pelo Vitória e pelo Juventude, mas o Ceará bateu o martelo e o empréstimo está garantido, pelo menos foi o que me afirmou na manhã dessa quarta-feira o presidente do Ceará, o João Paulo Silva. Empréstimo gratuito até o fim da temporada, o Ceará assume 100% dos salários do jogador, não há opção nem obrigação de compra, não há valor estipulado. O Palmeiras entende que o Rômulo pode se valorizar e quem sabe até ser utilizado novamente no próximo ano. O Juventude e o Vitória também estavam na parada, mas o Ceará levou a melhor. Jogador que com a camisa alviverde disputou 16 jogos com apenas uma assistência. Havia sido comprado do Novo Horizontino por 1.100.000 euros. O Ceará, depois do Rômulo, agora busca um camisa 9. Essa busca se dá no exterior. A alegação do Ceará é de que não há noves bons e dentro do bolso do Ceará no futebol brasileiro. Quero te atualizar agora sobre o Santos, que desistiu da contratação de Rony. Negociação que já durava mais de 15 dias e, assim como ocorreu com o Fluminense, a grande treta se deu por conta da pedida do Rony. O atacante, que joga no Palmeiras e ganha R$1.050.000 por mês, quer R$1,5 milhão para deixar o Verdão. É bem verdade que ele pede R$1,5 milhão para tentar chegar a algo na casa de R$1.300.000, R$1.400.000, mas assim como o Fluminense, o Santos entendeu a pedida completamente fora da realidade e descartou o acordo. A grande pergunta que fica é o que o Palmeiras fará com o Rony depois dos desacertos com o Fluminense, Santos e Al Rayyan. A negociação mais próxima foi com o clube do Catar. O Palmeiras, o Rony e o Al Rayyan haviam concordado com a operação, mas não houve tempo hábil para a inscrição do atleta, que precisaria viajar para Doha, passar por exames médicos e assinar o contrato. A negociação havia sido fechada menos de 48 horas antes do fechamento da janela. Só para completar em relação ao Santos, contar que Gabriel Bom-Tempo, que foi titular e marcou gol na vitória contra o São Paulo por 3-1, teve seu contrato renovado. Jogador de 20 anos de idade que chegou a disputar a Copinha desse ano, vai ter vínculo agora até dezembro de 2027. Hora de falar sobre o Palmeiras, que planeja ter Vitor Roque como seu grande reforço para o Super Mundial de Clubes. É óbvio que o Verdão gostaria de ter um camisa 9 já nesse início de temporada, mas diante da escassez de bons nomes e com valores astronômicos, hoje a prioridade é contratar o atacante de só 19 anos de idade, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Betis. O Verdão ainda tentou antecipar a chegada do jogador, mas o Betis descartou qualquer possibilidade de abrir mão do Vitor Roque antes do fim do empréstimo. Esse empréstimo se encerra em junho. Inclusive, para que o Vitor Roque tivesse condições de enfrentar ou participar do Super Mundial de Clubes pelo Palmeiras, haveria necessidade da rescisão do contrato de empréstimo com o Betis assim que o Campeonato Espanhol terminasse. Ele seria devolvido por Barcelona e comprado pelo Palmeiras. Há um jornal espanhol chamado Sport afirmando que o Palmeiras topa bancar até 28 milhões de euros, ou melhor, 27 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Me parecia um valor baixo, levando em consideração que o Barcelona gastou apenas com o Atlético Paranaense 40 milhões de euros. Teve também mais um pagamento de impostos, além de uma série de bônus que não foram alcançados. Mas, levando em consideração que o Betis tem a possibilidade de comprar o Vitor Roque por 28 milhões de euros, isso consta no contrato de empréstimo, não dá para descartar que o Palmeiras tem a chance de fechar essa contratação. Se oficializada, 27 milhões de euros fariam de Vitor Roque o reforço mais caro da história do futebol brasileiro. Você, torcedor do Palmeiras, gosta do nome? O que pensa a respeito de Vitor Roque no Verdão? Só para complementar, vale contar que o atacante que não foi bem no Barcelona, foram 16 jogos em 6 meses e pouquíssimos gols com a camisa do Betis. Ele é o vice-artilheiro, são 7 gols em 29 jogos. Hora de falar sobre o Palmeiras. Vem da Argentina, mais especificamente de um site chamado El Canciller, a informação de que Merentiel, atacante uruguaio que já foi do Palmeiras e hoje é do Boca Juniors, foi alvo de uma proposta alviverde. De acordo com a apuração dos argentinos, o Roman Riquelme, que é o presidente, o homem forte do Boca Juniors, recusou uma oferta milionária do Palmeiras pelo centroavante de 28 anos de idade.
Também, segundo a apuração dos hermanos, só haveria negócio se o Palmeiras concordasse com o pagamento da multa rescisória de 16 milhões de dólares. Vale a lembrança de que o Palmeiras comprou o Merentiel do Defensa e Justiça por 1.400.000 euros e o vendeu para o Boca Juniors depois de uma temporada de empréstimo na Argentina por 2.800.000 euros. Chequei com uma fonte importante do Palmeiras e a pessoa garante que não há negociações pelo Merentiel. O Palmeiras segue em busca de um centroavante, entende que precisa trazer alguém decisivo, definitivo e melhor do que os que já estão por lá. Não é o caso do Merentiel, que com a camisa do Boca Juniors soma 103 jogos, 36 gols e 12 assistências. A passagem pelo Palmeiras foi para lá de discreta, só 11 aparições com 2 gols marcados. Eu havia prometido falar para vocês hoje sobre Andrés Pereira, Gabigol, Romarinho. Deixa eu começar com o Andrés Pereira. Ontem o Facincani contou nas redes sociais dele que o Palmeiras voltou a ter esperança em contratar o Andrés Pereira. O que eu pude apurar dessa história é que, assim, desde o princípio, naquela primeira oferta de 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, o Palmeiras nunca teve uma resposta do Fulham. O Fulham não disse nem sim, nem não. O Fulham meio que ignora o Palmeiras. O Palmeiras chegou a oferecer depois 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Foi novamente ignorado. E o Palmeiras admite fazer uma última tentativa com cifras melhores, sempre contando com a ajuda e com o apoio do jogador. O Andrés Pereira quer jogar no Palmeiras, mas ninguém no Palmeiras consegue cravar que houve avanço, ninguém no Palmeiras consegue cravar que vai ter acerto, porque não tem feedback. Você negocia com o outro lado e o outro lado te ignora solenemente. Importante contar que o momento do Andrés Pereira não é dos melhores lá na Inglaterra. Ele foi reserva nas últimas 3 partidas do Fulham. Em uma delas nem entrou, na outra jogou só 8 minutos e na mais recente esteve em campo em 18 minutos. E ao mesmo tempo o Fulham também está contratando o William. Embora a janela já tenha fechado na Inglaterra, o William estava desempregado e pode ser contratado mesmo depois do fechamento da janela. Seria um indício de que o Fulham está preparando a saída do Andrés? A verdade é que ninguém no Palmeiras pode cravar isso, tá bom? Nicola, boa noite. Tenho 3 nomes para o Palmeiras contratar. Alex Arce, o Vidia, peraí. O Alex Arce, só para lembrar que eu conversei com o empresário dele, Vidia, Vila Sante deve ser do Grêmio, e o zagueiro do Vitória, o canhoto, Wagner Leonardo. Com esses 3 nomes, o Palmeiras fecharia muito forte. O Vila Sante foi alvo do Palmeiras, o Wagner Leonardo foi sondado e o Alex Arce no ano passado foi alvo de uma especulação. Só para explicar um pouquinho do momento do Alex Arce. O Alex Arce é um paraguaio de 29 anos de idade, que demorou pra caramba para explodir, mas fez uma temporada passada muito forte na LDU. 44 jogos e 35 gols. O dono da LDU é encantado com o Alex Arce e decidiu que não vai aceitar proposta, a menos que surja uma proposta estratosférica completamente fora da realidade para um paraguaio de 29 anos de idade. Diante desse cenário, o próprio empresário do Alex Arce, o Santiago Meirelles, já trabalha nos bastidores com a ideia de esperar até julho, quando o Alex pode assinar um pré-contrato para sair de graça da LDU, tá bom? Nicola, a W Torre pagou o Verdão? Se sim, qual o valor, já abatendo o que o Verdão devia para eles? Guilherme, houve um acordo entre as partes depois de uma longa e tenebrosa novela. O Palmeiras cobrava mais de 120 milhões e a W Torre cobrava mais de 50 milhões. Aí o que eles fizeram? Eles sentaram à mesa e, precisamos fechar um acordo. Essa conta não vai fechar nunca e essa briga não tem sentido. O valor final da dívida, levando em consideração os problemas dos dois lados, era de 117 milhões de reais que a W Torre devia ao Palmeiras, tá? Então, assim, a W Torre pagou 50 milhões de reais à vista e deixou o restante atrelado a uma série de repasses ao Palmeiras. Então, só para vocês entenderem, eram 10 anos de briga, né? Em outubro do ano passado, a W Torre depositou 50 milhões e 100 mil reais na conta do Palmeiras à vista, como parte da negociação. Além disso, o Palmeiras ficará por 4 anos sem precisar pagar nada pelos camarotes na arena. Vai ficar por 3 anos sem pagar nada
pelo uso da loja Avante. Não vai pagar nada nos 20 anos restantes do contrato em relação a aluguel e condomínio no Buzeu. E ainda vai poder aumentar o Gol Norte em mais 1.000 lugares, tá? Todas essas propriedades que eu contei, acrescidas aos 50 milhões à vista, chegam a 117 milhões de reais. Então, hoje, dá para dizer que W Torre e Palmeiras não tem mais pendências entre si. Houve um acordo entre as partes, algo extremamente positivo. Afinal de contas, W Torre e Palmeiras são parceiros no estádio Alviverde, que vai muito bem, obrigado, né? Boa noite, Nicola. E o 9 do Verdão? Nenhuma novidade sobre o 9 do Verdão, Rodrigo. Certamente o Palmeiras está no mercado atrás de alguém, eu tenho certeza absoluta, mas ninguém conseguiu descobrir, e mais, o Palmeiras não conseguiu fechar sobre essa contratação. Nicola, o Fulham acabou de assinar com o William. O Facincani noticia que a nova oferta por Andréas é de 23 milhões de euros, mais bônus. O William estava assistindo a partida de agora à tarde do Chelsea contra o... do Chelsea, acabei de falar por conta da Bet. Peraí. Chelsea West Ham, ele estava assistindo a Chelsea West Ham. Deixa eu ver para onde vai o William, mas eu acho estranho que ele tenha fechado com o Fulham, tendo ido para um outro estádio, né? Deixa eu ver o que foi publicado de William nas últimas horas. O Fabrício Romano está dizendo exatamente isso. A notícia de 1 hora atrás é de 7 horas da noite. De 1 hora atrás, de 3 de fevereiro. O Fulham fechou acordo para contratar o William em transferência gratuita de volta ao clube. Já há um acordo em vigor. Há tempo para prosseguir com as etapas formais, já que ele é um agente livre. Marco Silva deu sinal verde para mudança. Só para lembrar, embora as janelas lá na Europa estejam fechando, os atletas desempregados se beneficiam da possibilidade de serem contratados depois. É basicamente o caso do Romarinho, que rescindiu seu contrato com o Neon no último dia da janela na Arábia Saudita, até por isso ele ainda pode ser contratado por times da Arábia ou do Catar também, tá bom? Então o Leonardo tem razão, é pro Fulham mesmo que o William tá indo. Eu achei estranho, porque o William foi flagrado ao lado da esposa e da filha assistindo ao jogo no estádio do Chelsea contra o West Ham, né? Mas é pro Fulham que ele está voltando. O William que também jogou no Chelsea, passagem pelo Corinthians a última, bem discreta, né? Para não dizer ruim. Vou dizer ruim, né? O Caio perguntando se eu já falei sobre Andréas Pereira. O Facincani foi quem trouxe a notícia, e a minha apuração junto a uma das pessoas que cuida da carreira do Andréas é de que a operação segue muito difícil, especialmente agora com o fechamento da janela. Isso significa que, se liberar o Andréas, o Fulham não pode nem repor o jogador. Nicola, vamos mandar o Atuesta para Portuguesa. O que você acha? Rafa, na Luz ele seria titular? Talvez até camisa 10, cara. O Atuesta, agora falando sério, né? O Atuesta é mais um erro de Abel Ferreira e Anderson Barros. Pode pôr a Leila Pereira na conta também, né? Foram vários erros. Atuesta, Navarro, Jorge, Flaco Lopes, Merentiel, Tabata. O Jorge foi um negócio absurdo. O cara veio ganhando um caminhão de dinheiro e praticamente nem conseguiu jogar com a camisa do Palmeiras, né? Caio Paulista, enfim, foram muitas contratações equivocadas. O Atuesta tinha negociação, ou melhor, tem negociação com o Orlando City, tá? O Orlando City quer o jogador por empréstimo, mas além de não pagar pelo empréstimo, o Orlando ainda quer uma ajuda do Palmeiras com parte dos salários. Aí o Palmeiras disse, peraí, aí você tá abusando também, né? Você quer emprestado, de graça, e ainda quer que ajude com o salário, nessas condições não sai negócio. Reviravolta no caso Andréas, o Facincani disse que está por detalhes. Cheguei a ouvir o áudio do Facincani. O Facincani tinha ido participar da mesa redonda da Placar, e voltando para casa ele disse que recebeu uma informação e que essa informação dava conta da possibilidade de uma reviravolta, de que o Fulham já acenava com a possibilidade de liberar o atleta, tá? Depois que eu ouvi essa mensagem do Facincani, entrei em contato com um dos representantes do Andréas Pereira. Vale a lembrança de que o Andréas é representado pelo Juliano Bertolucci, que tem uma série de sócios, né? Mandei mensagem agora, faltando 15 minutos para o programa começar, até atrasei um pouquinho, também porque eu estava trocando mensagens com essa pessoa. Vou ler para vocês, porque aí vocês tiram as próprias conclusões, né? Eu tinha perguntado assim,
Estão falando que o Fulham mudou de ideia e pode vender o Andrés por Palmeiras. Isso é verdade? Estamos tentando, mas segue bastante difícil. Aí eu falei assim, o fato de a janela já ter fechado na Inglaterra ajuda ou atrapalha? A resposta foi atrapalha, até porque o Fulham não pode repor a vaga do Andrés. Então, só para vocês entenderem, digamos que o Fulham mude de ideia, agora eu topo vender o Andrés Pereira por 25 milhões de euros, os 20 de euros fixos, mais os 5 milhões de euros em bônus. Se eles fazem isso agora, eles ficam sem o Andrés Pereira e ficam sem uma reposição, porque a janela de transferências por lá está fechada. Eu, a partir do que eu ouvi dessa pessoa que trabalha com o Juliano Bertolucci, não boto fé que esse negócio possa acontecer. Só para voltar um pouquinho no tempo, é importante lembrar que o Andrés era a favor do negócio. O Andrés pediu para ser negociado, mas não fez muita força, até porque do outro lado, o Fulham sempre o tratou muito bem. E em meio até toda essa especulação, o Fulham chegou a dar faixa de capitão pro Andrés Pereira, e lá na Europa, ao contrário daqui, você usar a faixa de capitão é um baita respeito, é um baita sinal de que você deu certo no clube, de que você é respeitado no vestiário, de que você tem moral com torcedores, enfim. Essa é bem a realidade atual, tá? Até tô vendo aqui, ó, na vitória do Fulham contra o Newcastle, fora de casa, vitória por 2-1, o André jogou só 18 minutos. Na derrota do Fulham para o Manchester United, o André jogou só 8 minutos. E na vitória do Fulham contra o Leicester fora de casa, o Andrés nem saiu do banco. Então, a verdade é que nos últimos 3 jogos do Fulham, o Andrés foi reserva nos 3, não jogou o primeiro, jogou 8 minutos no segundo e 18 minutos no terceiro. A situação, pelo menos dentro de campo, parece ter mudado mesmo, tá? Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, claro que a gente tá falando do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal, ativa aqui o sininho de notificação. É muito importante a sua participação. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coraçãozinho, sempre mais, até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que vamos, vamos pra cima, vamos que vamos.